Agora nós vamos falar sobre um problema que eu costumo dizer que é um câncer social. Drogas. O nosso convidado para o nosso bate-papo de hoje é o doutor Gilson Volpi. Doutor, drogas é um problema social e a gente vê que as autoridades, de uma certa forma, parece que perderam o limite. Como fazer para esse tratamento, como tratar para que as famílias possam se defender, possam defender os filhos desse problema? Porque parece que não tem limites, né? E o governo parece que não tem mais controle. Então, as famílias, como podem fazer? Muito boa pergunta, Rose. E eu entendo o seguinte: os pais, os familiares, as namoradas, os namorados devem ficar muito atentos ao comportamento, a mudanças do comportamento de o indivíduo, ou seja, moça, ou rapaz, ou senhor, etc. Porque é muito fácil a gente perceber quando uma pessoa está fazendo uso de drogas ilícitas. Ele muda completamente o comportamento, evita nos olhar de frente para que nós não vejamos a sua pupila dilatada. Existe assim uma inconstância no seu comportamento, um desprezo pela higiene pessoal, começam a sumir muitas coisas de casa, muitos bens materiais que eles trocam por drogas. Então, a família, Rose, eu entendo o seguinte, deve ficar muito atenta nessas mudanças de comportamento. Outra coisa, sono demasiado, perda de apetite, emagrecimento, agressividade, irritabilidade ou euforia demasiada. Quando ele está intoxicado, ele pode apresentar uma euforia demasiada. Então, essas mudanças comportamentais, elas são fortes indícios de que aquele paciente está fazendo uso de uma droga ilícita. E quanto mais cedo for tomada uma providência, no sentido de evitar má companhia, no sentido de se evitar festinhas rave, onde fatalmente a quantidade de droga oferecida é muito grande. Então eu entendo que aí as famílias têm que tomar certas providências, porque elas estão salvaguardando a vida e a personalidade dos seus filhos contra esse mal terrível que são as drogas. Essa semana, inclusive, eu tive que atuar junto a uma delegacia de polícia, que o indivíduo usuário de droga, numa situação de intoxicação, ele agrediu a esposa e ele entrou na lei da Maria da Penha e ele está preso, não pode trabalhar, ele tem o seu trabalho, bloqueou tudo na sua vida, a família está num desespero total, tem filhos envolvidos, tudo por causa de droga e uma perda de controle com uma agressão familiar. Bom, você já falou sobre esses indícios, né, que nós podemos olhar e estar atentos para os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, que estão em torno de nós. Mas quando nós percebemos que existe esse uso de drogas, qual o tratamento? É muito simples e muito prático, muito objetivo. Nós temos um arsenal hoje terapêutico intenso. A gente traça o perfil, vê o perfil da personalidade, se ele tem traços de depressão, se tem traços de timidez, de introspecção, se ele tem traços de personalidade psicopática, se ele tem traços psicóticos, se é uma pessoa extremamente ansiosa. Uma vez a gente analisado o perfil do paciente, a gente vai então escolher as estratégias de tratamento, combinando psicoterapia, combinando uma química no sentido de melhorar aquela personalidade, aquela depressão, aquela ansiedade, enfim, aquele distúrbio emocional que ele tem, que o faz procurar uma droga para transformar a personalidade dele numa pessoa mais feliz, que é um caminho errado, porque a droga só vai trazer infelicidade, não vai trazer nunca felicidade. Ela é enganosa, ela é
despersonalizante e caminha para uma psicose, caminha até para a loucura o uso de droga ilícita. Bom, é que deve-se também ter todo um cuidado para fazer um tratamento como esse, né? Porque eu penso que essa pessoa já vem com toda uma carga química no organismo dela. E quando você vai apresentar um medicamento, você tem que ter, acho que fazer uma lavagem, assim, uma abstinência primeiro. Ele deve ser internado primeiro, doutor? Qual que é o procedimento? Ou ele pode ser tratado, então, com esse tratamento psicoterapeuta, psiquiátrico, com medicamentos químicos, em casa mesmo? Pode, imediatamente. Não precisa ir para uma clínica, às vezes. Não ser quando é um viciado extremo e que está com sérias alterações de comportamento, e daí seria necessário internamento, até por uma medida de proteção. Mas caso contrário, não, a gente começa o tratamento imediatamente. No mesmo dia da consulta, a gente já inicia o tratamento, já faz uma seleção da medicação, já entra, já faz uma desintoxicação, já faz uma programação de psicoterapia e acabou. Já ele vai se ver livre da droga. E outra, né, convém ressaltar que a droga começa sempre com álcool. O álcool é um perigo, porque a grande maioria dos usuários de droga ilícita, eles começam com álcool. Muitas vezes o indivíduo está até em abstinência de uma droga ilícita, mas de repente ele vai numa festinha, lá toma eles usam muito vodka com uísque e esses energéticos, aí ele perde o controle. Aí aparece oportunamente um traficante, oferece uma droga ilícita, ou cocaína, ou maconha, LSD, etc., e ele fatalmente vai cair, porque ele já está embriagado, ele já está despersonalizado pelo álcool. E geralmente começa pelo álcool. O álcool ainda é um dos fatores determinantes para o abuso de droga ilícita. É isso aí, gente. Vamos tomar cuidado. Então, tudo tem limite, né? Vai para uma festa, até tomar aquela dose socialmente aceitável, né? Porque tem os alcoólatras sociais, né, doutor? Claro, isso aí ninguém vai impedir. O álcool é uma bebida lícita, aliás, é uma droga lícita. Todo o mundo inteirinho, no mundo inteirinho existe cerveja, existe vinho, existe uísque, existe rum, existe, enfim, uma série de bebidas que a pessoa tem que ter controle do... Tem que ter limite, senão vira um alcoólatra social, né? Se ele vai dirigir, evidentemente ele não pode se embriagar, porque o álcool e a direção não combinam. Fatalmente ele vai acidentar, vai matar alguém, ou vai morrer, ou vai produzir uma tragédia na sociedade. Então, isso sempre vai existir. Agora, tem que ter uma moderação da pessoa que vai fazer uso. Ele vai no churrasquinho, vai tomar uma cerveja, então, ele se prepara antes e para na medida, antes dele se despersonalizar, antes dele virar, entre aspas, macaco, né? Virar palhaço dos outros, fazer coisas indevidas no meio de um contexto social que vai lhe trazer um prejuízo muito grande socialmente. É isso aí, gente. Drogas é um perigo, vamos cuidar. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista tão esclarecedora, e fica aqui o seu telefone, porque qualquer dúvida você pode entrar em contato. Cuidar dos nossos filhos é o nosso maior tesouro, né? Muito obrigada. A gente vai para o intervalo comercial, não saia daí.